Fala galera, beleza? Postando aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer a prova do concurso da PM de Alagoas, a última prova que foi em 2021, certo? Esse é para o cargo de soldado. E eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque são 12 questões para não ficar um vídeo muito longo, certo? Ao longo das questões eu vou colocando uma revisão em cima de cada questão, a gente vai revisando o assunto dela e aí ficando melhor pra gente ir mais rápido. Beleza? Vamos lá. Essa primeira questão aí. Um fugitivo, questão 39. Um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B, C. Existem 2 estradas ligando a cidade A, B e 3 estradas ligando a cidade B, C. Então vamos lá. Da cidade A para a cidade B, ele fala que tem 3 estradas, certo? Aliás, tem 3 não. Da cidade A para a cidade B, há 2 estradas, beleza? Então vamos fazer aqui 2 estradas de A para B. E de B para C, são 3 estradas. Correto? Beleza, vamos analisar agora. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A para C, passando pela B, e voltando para a cidade A, passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas. Essa informação aqui é bem importante. Ele fala sem repetir as estradas, certo? Vamos analisar. Primeiro, vamos analisar a primeira ida de A. Vou botar aqui. De A para C, certo? De A para B, vamos olhar aqui quantas alternativas nós temos. De A para B, nós temos 2 possibilidades, beleza? E de B para C, 3 possibilidades. Correto? Agora vamos lá, vamos imaginar que ele usou essa e usou essa estrada aqui, certo? Agora vamos fazer o caminho de volta. No caso aqui, um total de possibilidades vai ser o quê? 2 vezes 3, são 6 possibilidades. Correto? Agora de C para A, beleza? Saindo de C, lembrando que ele não quer que repita as estradas, então ele não pode usar essa primeira estrada aqui. Então de C para B, ele tem 2 aqui, de C para B, ele vai ter 2 possibilidades. Correto? Uma vez que ele já escolheu uma delas, ele só tem 2, beleza? E de B para A, ele só vai ter uma possibilidade, uma vez também que ele já escolheu uma delas, certo? Bom, então aqui o total de possibilidades vão ser 2 vezes 1, ou seja, 2 possibilidades. Aí, o total agora de possibilidade geral, vamos colocar aqui o total, vão ser 6 vezes 2, ou seja, 12 possibilidades, certo? Justamente o que a questão fala, a questão é correta. Beleza? Vamos para outra. Continuando aqui, galera, essa questão 40, ele fala o seguinte: em uma cidade existem 3 antenas de celular, antena A, B e C, representadas em um plano cartesiano, de tal forma que o ponto A está aí na origem, ele é o 00, o B é o 20 e o C é 1/2 raiz de 3 sobre 2. Eu já coloquei aqui no gráfico, no plano, para vocês já terem mais ou menos uma noção. Em que as unidades estão em quilômetros. As antenas A e B, elas captam um telefone celular que está em um ponto P. Eu coloquei o ponto P aqui, vocês poderiam colocar em qualquer outro lugar. Eu coloquei aqui só para ter uma noção aqui. E que está localizada a 2 km de distância de cada uma delas. Ou seja, o P está a 2 km do A e o P está a 2 km do B. E tem uma antena C também, que ela está localizada nessa coordenada aqui, né? Eu não coloquei a coordenada aqui para não ficar
mas eu vou colocar, para não ficar muito apertado aqui, mas é 1/2 raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, essa antena C também capta esse celular, certo? E ele quer saber justamente, nesse caso, sabendo que o Y0, no caso a coordenada Y do ponto P, ela tem que ser maior que 0, vou destacar isso aqui. Conclui-se que a distância do ponto P ao ponto C, essa distânciazinha de vermelho aqui, tracejadozinho, é 1 km. Aí, vamos lá, vamos relembrar aqui uma coisa. Essa questão, ela é muito boa e eu já vi cair em outras provas. A gente precisa relembrar essa questão de distância ponto a ponto, certo? A distância de um ponto A a um ponto B é dado por essa formulazinha aqui. Ela vai ser a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, ou seja, no caso aqui, x1 menos x0 ao quadrado, y1 menos y0 ao quadrado, certo? E raiz disso tudo. Então, nessa questão aqui, o que a gente pode fazer primeiro? Como a gente já tem a distância, por exemplo, do ponto P ao ponto A, vamos colocar na fórmula e ver como ficaria. Vou colocar aqui distância do ponto, vou colocar assim, do ponto A ao ponto P, certo? Ele vai ser a raiz tal da diferença das coordenadas. Qual a coordenada do ponto? A coordenada x do ponto P a gente não sabe, então vai ser x0 menos do ponto A, que é 0, ao quadrado, mais y0 do P, menos do A, que é 0, ao quadrado, raiz disso aqui tudo, certo? Mas a gente sabe que essa distância, ela vale 2, tá aqui. Então isso tudo aqui é igual a 2, beleza? Vamos só dar uma ajeitada aqui. Isso aqui vai ficar assim, raiz x0 menos 0 vai ficar só o x 0 ao quadrado. Mais, mesma coisa aqui, y0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2, certo? Para a gente tirar essa raiz aqui, vamos levar tudo aqui ao quadrado. E aqui vai morrer esse expoente aqui. Então a gente fica com, vou colocar aqui do lado, x2, x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, igual a 4, certo? A gente guarda essa expressão aqui. Vamos guardar essa primeira equação aqui e chamar ela de equação 1, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para a distância do ponto B ao ponto P. Então vai ser a raiz, vamos pegar aqui a diferença das coordenadas, a coordenada x do ponto P vai ser x0, do B vai ser 2 ao quadrado, mais y0 menos o 0 do B ao quadrado, certo? E essa distância também é 2, olha ela aqui, certo? Então, igual a 2, beleza? Deixa eu só subir aqui mais um pouco. Vamos lá, vamos ajeitar isso aqui como a gente fez ali. Isso aqui vai ficar a raiz de x. Aqui eu já vou desenvolver, certo? Para a gente tirar daqui de dentro. Vai ser x ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Então vamos lá, quadrado do primeiro. Vai ficar menos, né? Porque 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar menos 4x0 mais quadrado do segundo. E aqui vai ficar só o y0 ao quadrado, beleza? Raiz disso tudo igual a 2. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa da outra questão. Para a gente tirar essa raiz daí, vamos levar tudo aqui ao quadrado. E aí a gente vai cancelar aqui. E a gente vai ficar aqui com x0 ao quadrado menos 4x0 mais 4 mais y0 ao quadrado, que é igual a 4. Beleza? Vamos segurar essa questão, essa equação aqui também, marcar ela. Chamar ela de equação 2. Agora observa que as duas equações se igualam a 4, né? Tanto a equação 1 quanto a equação 2. Então vamos fazer o que? Vamos igualar
as duas equações. Como é que vai ficar isso? Vou pegar a primeira lá, vou pegar a segunda aqui primeiro. Vai ficar x2, 0, menos 4x0, mais 4, mais y0 ao quadrado, igual, se isso aqui é igual a 4, na primeira equação, o que é igual a 4 é isso aqui. Então vai ser x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado. Beleza? E aqui a gente percebe que já consegue eliminar esse x0 ao quadrado com esse aqui, esse y0 ao quadrado com esse aqui, que sobra, opa, volta, que vai sobrar o que? Esses menos 4x0 mais 4. Vou passar esse para o lado de lá, ficaria 4x0 igual a 4. Portanto, daqui a gente tira que x0 é igual a 1. Beleza? Pronto, a gente já achou a primeira coordenada daquele ponto lá. Veja, a gente vai precisar achar as coordenadas dele para poder calcular a distância dele para o ponto C. Então a gente já achou a coordenada x desse ponto. Para achar a coordenada y, a gente substitui em qualquer uma das duas equações aqui. Vou substituir na primeira, que é menor, para a gente achar, certo? Vou botar aqui. Substituindo x0 igual a 1 em 1, na equação 1, correto? Então vai ficar 1 ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a 4. Certo? Então, daqui a gente tira o quê? Que y0 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, vai ficar 4 menos 1, 3. Beleza? Então, o y0 vai ser mais ou menos a raiz de 3. Beleza? Aí a gente teria dois valores para esse y. Porém, ele fala aqui na questão, tá destacado aqui, que o y0 ele tem que ser maior que 0. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai descartar o y menor que 0 e vai considerar para o y só o valor dele, raiz de 3. O valor positivo dele. Beleza? Então, as coordenadas do ponto P, que a gente quer, passa a ser 1 e raiz 3. Beleza? Aí agora é só calcular a distância. Vou botar aqui distância do ponto C. Vou botar aqui do ponto P ao ponto C, não é isso? Pronto. Raiz de pá, vamos lá, a diferença das coordenadas. A coordenada x do ponto C é 1/2. Então vai ficar 1/2 menos 1 ao quadrado, mais a coordenada y do ponto C, raiz de 3 sobre 2, menos a coordenada y de P, que é a raiz de 3. Tudo isso ao quadrado também, certo? Então a distância de P a C vai ser a raiz, 1/2 menos 1 vai ficar menos 1/2 ao quadrado, mais, aqui vamos tirar o mínimo, vai ficar 2, né? Então vai ficar raiz de 3 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui ao quadrado. Beleza? Finalizando aqui, vai ficar a distância do ponto P ao ponto C, vai ser a raiz de 1/2 ao quadrado, menos 1/2 ao quadrado, vai ficar positivo, né? Vai ficar 1 sobre 4, beleza? E daqui a gente tira aqui, deixa eu ajeitar primeiro, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, não é isso? Menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. Vamos ajeitar isso aqui. Eita, peraí. Faltou um detalhe aqui. Isso aqui ainda tá ao quadrado, né? Não tirei, não elevei aqui ao quadrado. Continuando aqui, vamos fazer, vai ficar 1/4 mais raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vai sair a raiz aqui de cima, no caso, né? Vai ficar 3,
Embaixo vai ficar 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar a raiz de... Os denominadores são iguais, então vamos somar lá em cima, vai ficar 4 sobre 4, beleza? Portanto, a distância entre P e C vai ser a raiz de 4 dividido por 4, 1, raiz de 1, 1, certo? Como ele havia afirmado, a questão ela é correta. Ele diz que a distância entre P e C vale 1. Questão correta, ok? Vamos para a próxima. Questão 41. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para todo o ano era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Certo? Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apresentadas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Bom, bora lá, vamos entender primeiro o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a média esperada, ele fala aqui, que a média esperada para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. A média dos 10 primeiros meses, ele dá aqui, são 315 ocorrências por mês. Então, se a média esperada seria o quê? 10% a mais que isso. Vamos calcular aqui. A média esperada, certo? A média esperada, ela teria que ser 10% a mais que esse valor. Então, 10% de 315 vai dar 31,50, beleza? Então, a média esperada seria o quê? 315 mais 31,50. Então, a média esperada era de 346,50, beleza? Essa era a média que eles esperavam para esse ano, beleza? Mas a média real, no caso que ele está dizendo aqui, numa situação hipotética, a média aritmética a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses é superior a 500. Então, para superar isso aqui, ele fala que teria que ser superior a 500. Vamos ver se é verdade. Então, a média real, vou colocar aqui, a média real, ela teria que ser qual? Vou calcular aqui a média. Ela seria a soma dos 10 primeiros meses, que seria o quê? 315... mais 315, mais, vou botar aqui reticência, mais 315, e mais nos 2 últimos meses, ele bota como 500 ocorrências. Vamos botar como 500, que é o que ele bota, para ver se vai superar a média esperada lá, certo? Ou se teria que ser maior ainda que esses 500. Então seria mais 500 e mais 500, beleza? Como são 12 meses, né? Dividido por 12. Correto? Essa soma aqui eu não coloquei tudo, mas seriam 10 meses de 315. Beleza? Porque são os 10 primeiros meses, para não colocar tudo aí não ficar muito grande. Então, opa, volta. Então vamos colocar aqui. 10 vezes 315 vai dar 3.150, mais 500 mais 500 mil, tudo isso dividido por 12, certo? Então a média aqui vai dar 4.150 dividido por 12, que vai dar 345,83, certo? Então, se tiver 500 ocorrências nos 2 últimos meses, a média vai para 345,83. Porém, ainda assim, essa média está abaixo dessa aqui, ó, se você observar. Então, não dá para só com 500 ocorrências superar a média esperada. Então, o que ele fala aqui, apenas nos últimos 2 meses do ano é superior a 500, realmente. 500 não supera, então vai ter que ser superior a 500 para superar a média esperada, certo? Então, nesse caso, a questão ela é
correta, beleza? Só analisando aqui, a gente já consegue ver que ficou abaixo do esperado, tá ok? Vamos para a próxima. Essa questão 42, ela fala o seguinte: um corpo com temperatura inicial de 36 graus está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus. Nesse ambiente vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus. Sabendo que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton, conforme o qual a temperatura do corpo em função do tempo, Tzinho aí, em horas, é dado pela função exponencial, essa função gigantesca que vocês estão vendo aí, certo? Em que Tc é a temperatura inicial do corpo, Ta é a temperatura ambiente, é correto afirmar que a constante K é igual a log de 27 na base 10. Bom, dessas questões dessa prova, essa eu achei um pouquinho a mais complicadazinha, porque a gente vai ter que relembrar. Eu já deixei aqui de lado que a gente vai precisar relembrar, que é a propriedade de potência e essas duas propriedades de logaritmo. Peguei duas de tantas propriedades de logaritmo, certo? Vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui essa fórmula que ele está dando aí. Tá dizendo T de T é igual a Tc menos Ta vezes 10 elevado a menos K vezes T mais Ta. Certo? Dessa fórmula, o que a gente já tem? A gente tem aqui o Tc, que é a temperatura inicial do corpo, né? No caso seria 36 graus Celsius. A gente tem a temperatura ambiente, que é o Ta, que vai ser 20 graus Celsius. E a gente tem o tempo. Porém, esse tempo aí, ele está dando em minutos. Ele fala aqui, ó, 20 minutos, beleza? Então, como essa fórmula aqui, ele calcula esse tempo em horas, ó, observe aqui que ele fala em horas. Primeira coisa que a gente vai fazer é converter esses 20 minutos para hora, beleza? Então, regra 3 básica, 1 hora, 60 minutos, x, 20 minutos, certo? Fazendo aqui o meio pelos extremos, a gente tira aqui x vai ser igual a 20 dividido por 60. Corta o 0, 2 por 2 fica 1, 6 por 2 fica 3. Então a gente vai ficar com 1/3 de hora. Beleza? Então a gente tem esse tempo como sendo 1/3 de hora. Vou pegar ele aqui. Beleza. Agora vamos lá. Quando a gente calcula essa função essa fórmula aqui está em função do tempo. Então, o T de 1/3 ele já deu. T de 1/3, após passar 1/3 de hora, a gente vai cair para quanto? Tá aqui, ó. Vai cair para 28 graus. Certo? Então, quando a gente calcula T de 1/3, a gente cai para 28 graus. Certo? Então, colocando direto aqui na fórmula, vai ficar 28 é igual. Aí vamos lá. Tc, 36. Menos Ta, que é 20. Vezes 10 elevado a menos K, que é o que eu quero, né? Ele pede aqui a constante. Tá aqui, ó. Ele quer saber essa constante K. Beleza? Vezes o T, que aqui no caso vai ser 1/3. Mais o TA, que no caso 20. Beleza? Bom, vamos primeiro ajeitar isso aqui. Vamos passar esse 20 para o outro lado. E 28 menos 20 fica 8. Igual
36 menos 20 vai ficar 16, vezes 10 elevado a menos k vezes 1/3. Então vai ficar menos k sobre 3. Beleza? Aí agora vamos dar mais uma ajeitada aqui. O que a gente pode... Primeiro vamos relembrar aqui essa propriedade de potência. Veja, quando A está elevado a menos B, eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre A elevado a B. Eu trago A elevado a B para baixo, certo? Então isso faz com que eu traga para baixo e o inverso também seria correto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar assim, 8 vai ser igual a 16 sobre 10 elevado a K sobre 3. Beleza? Eu aproveitei essa propriedade aqui de potência e joguei esse 10 para baixo. Beleza? E então agora eu vou fazer aqui meio pelos extremos. Isso aqui vai ficar igual a 8 vezes 10 elevado a K dividido por 3, que é igual a 16. Beleza? Vou dividir tudo aqui por 8 para diminuir isso aqui. Aí vai ficar isso aqui dividido por 8, vai ficar 1, né? Então fica 10 elevado a K sobre 3, que é igual a 16 dividido por 8, que vai dar 2. Beleza? Aí agora a gente vai aplicar, para a gente tirar esse expoente daí, a gente vai aplicar logaritmo. Beleza? Vamos jogar aqui logaritmo na base 10 dos dois lados. Então vamos ficar log de 10 elevado a K sobre 3 na base 10 vai ser igual a log de 2 na base 10. Beleza? Pronto. Para a gente sair dessa condição aqui, a gente vai se valer de outra propriedade do logaritmo, que diz o seguinte: o log de A elevado a B é a mesma coisa que B vezes log de A. Ou seja, o B sai daqui do expoente e vem para frente do logaritmo, certo? Então, aqui a gente vai tirar esse K sobre 3 e botar para frente do logaritmo. Aí vai ficar K sobre 3 vezes o log de 10 na base 10, que vai ser igual ao log de 2 na base 10. Beleza? Agora vamos se valer de outra propriedade. Aqui na verdade não é propriedade, aqui é um resultado. De log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? K sobre 3 vezes 1, que é igual a log de 2 na base 10. Beleza? Ou seja, meio pelos extremos aqui, isso aqui vai ficar K é igual a 3 vezes log de 2 na base 10. Então K vai ser igual, usando essa mesma propriedade que a gente usou aqui, só que agora fazendo o caminho inverso, que aqui a gente tirou o K do expoente, trouxe para frente do log, agora a gente vai tirar o 3 da frente do log e levar para o expoente. Então vai ficar log de 2 elevado a 3 na base 10, beleza? E isso aqui, na verdade, é log de 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, na base 10, beleza? Então, o K, ele é igual a log de 8 na base 10, certo? Na questão, ele afirma que o K é log de 27 na base 10, portanto, a questão está errada. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Fala, galera. Essa questão 43 é uma questão um pouco mais simples, porém a gente precisa relembrar essa soma dos ângulos internos de um polígono, que é dada por essa expressão aqui. A soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2, que n seria a quantidade de lados desse polígono, vezes 180 graus. Beleza? Então nessa questão aqui, vamos aplicar direto ela. Seria a soma dos ângulos, seria... Ele fala que a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720. Heptágono, 7 lados, certo? Então 7 menos 2
vezes 180, certo? Então seria 5 vezes 180, que vai dar 900 graus. Beleza? Ele fala aí que seria 720 graus. Portanto, a questão também está errada. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 44. Sendo ABC um triângulo, já deixei pré-desenhado aí pra gente, que o ângulo A mede 45, o ângulo B 60 e AB mede 1. Então, a altura relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a 3 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos lá. Para a gente fazer essa questão, lembrando, galera, que como o nome do canal segue, né? Como eu vejo a matemática, se vocês tiverem outra forma de fazer questão tal, fica à vontade, pode colocar lá nos comentários tal, porque matemática é isso aí. Quanto mais formas diferentes de fazer, melhor. Cada um faz do seu jeito que achar mais fácil, conveniente. Beleza? Para a gente fazer essa questão, vamos lá. Ele quer saber essa altura, né, que é relativa a esse vértice C aqui. Beleza? Ele quer saber esse H aqui, certo? E ele diz que AB mede 1, e esses ângulos medem 60 e 75. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou chamar esse lado aqui, que eu não sei quem é, de X. Certo? Se esse lado é X e todo ele é 1, então esse lado aqui vai ser 1 menos X. 1 menos X. Daqui para cá. Beleza? Vou botar aqui entre parênteses só para destacar. Certo? O que a gente pode fazer? Eu posso aplicar aqui, por exemplo, tangente de 60. Seria, relembrando, o que é a tangente? A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Então, como a gente vai precisar calcular a tangente, vamos relembrar essa tabelinha aqui. Eu não sei se vocês estão relembrados, eu deixei ela montada aqui só para a gente relembrar ela. Para a gente calcular o seno e o cosseno desses ângulos, eu particularmente lembro daquela musiquinha, não sei se vocês lembram aquela musiquinha que fala assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Ou raiz onde tem 1 também serve, porque raiz de 1 é 1, vai continuar a mesma coisa, beleza? Então, da tangente, a gente também sabe que a tangente tem a outra relação, tangente θ, vai ser o seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, mesmo que você não lembre quais são os valores da tangente, é só você calcular. Se você fizer seno de 30 dividido pelo cosseno de raiz de 3 sobre 2, você vai chegar aqui em raiz de 3 sobre 3, beleza? Se você dividir esse por esse, você vai chegar nisso. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, você vai chegar no 1 aqui. Da mesma forma, se você dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2, você vai chegar aqui na raiz de 3, beleza? Então a gente já tem aqui a tangente desses ângulos, certo? Aplicando aqui na questão, vamos lá. A tangente de 60 seria desse ângulo aqui. Seria quem? O cateto oposto, que é o H, eu não sei quem é, dividido pelo cateto adjacente, 1 menos X. Isso eu estou olhando para esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo menor aqui, beleza? Mas isso eu sei que a tangente de 60, eu tenho ela aqui, ó, é raiz de 3. Então eu sei que isso é igual a raiz de 3. Fazendo o meio pelos extremos, eu vou chegar que H é igual a raiz de 3 vezes 1, a raiz de 3, menos X vezes a raiz de 3. Beleza? Vamos guardar essa informação aqui. Chamar ela de equação 1.
Agora vamos usar a tangente no outro ângulo, no ângulo de 45, beleza? Tangente de 45 vai ser cateto oposto a ele, aí eu estou olhando para esse triângulo aqui, maior, beleza? Cateto oposto vai ser H, sobre o cateto adjacente, que é aquele X que eu chamei, beleza? Ao mesmo tempo que isso vai ser igual a tangente de 45, que é 1, certo? Então daqui eu tiro que H é igual a X, fazendo meio pelos extremos, certo? Vou chamar isso aqui de equação 2. Agora, substituindo a 2 em 1, temos, onde tem x nessa primeira equação, eu vou substituir por h, uma vez que h é igual a x. Então vai ficar h é igual a raiz de 3 menos h raiz de 3. Beleza? O que tem h eu vou passar para o outro lado. Então isso aqui vai ser h mais h raiz de 3, que é igual a h raiz, que é igual a raiz de 3. Beleza? Vamos colocar aqui o h em evidência. Então vai ficar h, aí vai ficar 1 mais a raiz de 3. Beleza? Se você estiver em dúvida nessa parte aqui, eu coloquei o h em evidência, certo? Qualquer coisa eu multiplico aqui h vezes 1 e h vezes a raiz de 3 e volto para o que era. Beleza? Isso é igual a raiz de 3. Portanto, h vai ser igual a raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1, tá? Só troquei de lugar aqui, botei a raiz de 3 na frente. Beleza? Então agora a gente vai ter que fazer outra coisa, não sei se vocês estão lembrados, porque essa resposta não aparece lá. Da forma que ela está aqui, ó, ele está falando que h é igual a raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Se você olhar aqui, está diferente do que ele está falando na questão. Aí você diria, não, tá errado, mas não tá. Aqui a gente vai precisar racionalizar. Racionalizar. O que a gente vai fazer? H vai ser igual a raiz de 3 dividido pela raiz de 3 mais 1. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, só que raiz de 3 mais 1, só que trocando esse sinal do 1. Então vai ficar raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1. Beleza? Multiplicar em cima e embaixo para não alterar. Então isso vai dar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Raiz de 3 vezes menos 1 vai ficar menos raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Raiz de 3 vezes menos 1 fica menos raiz de 3. Vou apagar esse 3 aqui que ele ficou feio pra caramba. E aqui 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3. E 1 vezes menos 1, menos 1. Então h vai ser igual, em cima não tem mais o que fazer, fica 3 menos raiz de 3. Embaixo, veja, menos raiz de 3 com mais raiz de 3, vai embora. 3 menos 1, 2. Beleza? Agora olhando para cá, veja, ficou 3 menos raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o que ele bota aqui, 3 menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, a questão está correta. Tem que ter cuidado só nesse último passo, porque senão, olhando para cá, a gente acharia que a questão estava errada. Beleza? Essa foi a primeira parte da prova. Logo vai vir a segunda. E para quem quiser aí, por exemplo, o PDF resolvido dessa prova, é só deixar aí nos comentários tal, e eu envio aí por e-mail para quem desejar. Beleza, galera? Valeu por mais um vídeo. Até a próxima.